Muito bom dia, que bom estarmos juntos novamente, compartilhando a palavra de Deus nesse domingo, dia 22 de novembro. A palavra nos ensina que esse é o dia que o Senhor fez, então, portanto, estamos alegres junto com você. O primeiro dia da semana, o dia que o Senhor separou, através da sua morte e ressurreição, Ele separou para ser o dia do Senhor. Então, estamos juntos para compartilhar um pouquinho a palavra, um pedacinho daquilo que Deus tem derramado sobre a vida desta igreja, para que seja relevante e abençoar a tua vida também. Dia 22 de novembro, Pastor Wagner, bom dia, domingo, primeiro dia da semana. Bom dia, meu pastor, bom dia, meus queridos e amados irmãos, ouvintes, assistentes, telespectadores, em termos de vias midiáticas, não é? Louvado seja o Senhor, né? Quando é o primeiro dia da semana e, ao mesmo tempo, é mais um dia, não é? Que Deus renova conosco dessa aliança terrena, não é? Nos dando mais um dia de vida e já começando no primeiro dia da semana pela manhã e podendo desfrutar da bem-aventurança que é começar falando a palavra do Senhor. Né? O mais interessante que o senhor deu, essa palavra fantástica, a aliança de Deus, Quer dizer, a gente se esquece, meu querido, você que está nos acompanhando, a gente passa a ser tão rotina para nós, pastor, dormimos e acordamos, a gente faz planos para a semana, esquecendo, e já a gente vai falar sobre isso, esquecendo que aquele que controla todo o universo permitiu que nós tivéssemos mais um dia nessa terra. Meu querido, você, eu, nós não despertamos pela nossa condição física, orgânica, privilegiada, não é? Não, nós despertamos porque nem foi o despertador que também nos tirou da cama, foi o Senhor. Então Ele olha para nós e Ele nos dá como um presente, como uma dádiva, mais um dia de vida a nós. Agora, Deus acrescenta o dia de vida, pastor e amados irmãos, com uma finalidade. Então eu estou feliz, pastor, porque nós já começamos a alegrar o coração do Senhor e tributando a Ele a nossa gratidão, porque já começamos a dar a Ele, não é? Externizar a Ele, entregar a Ele o início de uma, não é compensação, mas de uma retribuição à expectativa que Ele tem. O que é? Ora, nós estamos nessa terra com uma finalidade. Qual é a finalidade? Falarmos do amor de Deus através da palavra. Então eu quero já convidar você deve estar já aí preparado com a tua Bíblia na mão, o teu iPad, o teu celular, mas eu queria te dar um desafio diferente hoje. Eu queria pedir a você que nesses momentos você pudesse mandar um WhatsApp para 2 ou 3 pessoas que você conhece, para dizer, olha, ligue agora lá no canal da Escola Bíblica Dominical, lá da Igreja Evangélica de Pinheiros, em São José dos Campos, porque o que nós vamos hoje compartilhar tem muito a ver com tudo que nós estamos passando. Então eu peço esse desafio, mande aí 2, 3 WhatsApp, para a mãe, para o pai, para a sogra, lá para o namorado, para parente, para primo, quem seja, mas que às vezes algum amigo que você conhece que está passando por uma grande dificuldade, mande o link agora nesse momento, avise, porque eu creio que até o final dessa transmissão, Deus tem algo muito especial para tratar comigo, com o nosso pastor e com você, que está por detrás das câmeras. Pastor Wagner, estamos nessa série nova, Descobrindo um Novo Caminho, baseado aqui no livro de Hebreus, a epístola aqui aos Hebreus. Falamos bastante sobre a parte histórica de Hebreus, o que estava ali acontecendo, Eu quero só relembrar rápido, se o senhor quiser dar mais algum acréscimo, Então essa carta foi escrita àqueles povo hebreu, povo do céu que estava disperso, sofrendo muito, e aquela força dos judaizantes tentando voltar o povo a novamente todos os sacrifícios. A ortodoxia judaica. A ortodoxia judaica, e aí alguns falam que é Paulo, Apolo, tantas pessoas aqui, mas o que sabemos é que esse escritor, ele vai pegar essa carta para ele enaltecer a supremacia ou essa
maravilhosa ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós falamos, né, no domingo passado que a carta de Hebreus é quase que constituída como o quinto evangelho. Perfeito. Não é? Temos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e só que os 4 primeiros evangelhos, ou os 4 evangelhos, porque nós estamos falando que poderíamos chamar Hebreus do quinto evangelho, não é que ele é chamado, mas os quatro livros primeiros do Novo Testamento, não é? Os 4 evangelistas, eles tratam, né, da vida terrena do Senhor Jesus Cristo, não é? Da atuação do Senhor desde o nascimento até a sua ascensão aos céus, nesta terra, lógico, né? A morte, a ressurreição, e em cada detalhe dos evangelhos fala da excelência, não é? Do Senhor Jesus nesta terra. E Hebreus, então, trata já da continuidade da excelência de Cristo, só que já após a ascensão dele. Agora, então, não é? A carta a Hebreus, nós temos a alegria e vamos tentar, né, pastor? É verdade. Esmiuçá-la, né, para uma fácil compreensão daqueles que estão nos ouvindo, porque ela traz dentro de si a excelência celestial de Cristo. Não é? Você vê a humanidade, a excelência humanitária de Cristo na terra e agora a excelência celestial de Cristo, porque ele morre, ele ressuscita e aí vem o quê? A ascensão, não é? Inclusive, você lê o Salmo 22, 23 e 24, você vê ali profeticamente Davi trazendo a excelência do recebimento de Cristo na glória. Não é? E é o que Hebreus trata, não é? Nós vamos ver agora a representatividade de Cristo, não é? Trazendo através dele quem é o Pai, a beleza do Pai, o resplendor do Pai, não é? A soberania do Pai. Então essa carta vai nos dar, pastor, você sabe disso, que ela vai nos mostrar agora como entender quando Jesus disse assim: Pai, aonde eu estiver e aonde eu estou, eu quero que eles estejam comigo. Então nós vamos ver agora o que está por detrás da letra. Quer dizer, na realidade nós vamos enxergar aonde o Senhor Jesus está e qual a sua posição colocada agora. Exatamente isso, meu pastor. Meu querido, se prepare aí, porque nós temos algumas coisas importantes para compartilhar com você. Então, lanço de novo o desafio. Contate o WhatsApp, 2 ou 3 pessoas, para que sejam ligadas nesse momento, nesse canal. Pois não, meu pastor? E, pastor, dentro disso que você está dizendo, eu vejo, né, a gente assiste ou acompanha aí pela internet tantos acontecimentos e pregações, ensinamentos, tudo. Muitas vezes a gente vê, né, coisas assim tão básicas, com milhares de visualizações, né? É porque há isso que você está dizendo, né? Se você tem visto bênção nisto, não é, que nós estamos falando, e isso tem trazido um renovo em termos de visão bíblica para você, então divida isso realmente, divida com pessoas, fala, escuta, eu queria te lançar um desafio, assiste a EBD da igreja, veja, nós estamos ouvindo, né, o estudo sobre a carta aos Hebreus, e isto é imprescindível para nós conhecermos, não é, a excelência do nosso Senhor Jesus. Então fica aí o desafio para você, faça isso conosco, nos ajude não a compartilharmos aquilo que nós pensamos, mas nos ajude a usar essas vias midiáticas para compartilhar a palavra do Senhor. Pastor Hebreus, vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 1, nós vimos o verso 1 e hoje nós vamos ver uma parte pequena, rápida do verso 2 e vamos ficar com o tempo mais, usando maior esse tempo no verso 3. Então diz a palavra do Senhor, eu vou ler os 3 versos. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Verso 3, o qual sendo o resplendor da sua glória,
a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pastor Wagner. E agora uma visão interessante, né? A gente tem essa visão, todos nós estamos aqui assistindo, nós temos esse legado da igreja evangélica que chegou ao Brasil, né? Há mais ou menos 140, 150 anos atrás, quando ela chegou no Brasil, tem aquele legado que dá-se a entender que o homem é o centro de todo o universo, né? Esse é o legado humanista, né? Começou. E quando eu olho para um verso desse, a partir do verso 2, esse autor dizendo a quem Deus constituiu herdeiro de tudo. Quer dizer, dá-se a entender que ele está tirando o homem agora na posição de centro do universo e colocando o homem como participante disso. Mas o centro agora volta para ser para aquele que é o herdeiro. Pastor, como é que é isso? Veja, como a palavra ela é gloriosa, ela é maravilhosa, porque o Senhor também nos trata como herdeiros. Perfeito. Não é verdade? Então, nós somos herdeiros do quê? Perfeitamente, aí que está o ponto de interrogação. Né? Ou aquilo que nós herdamos de quem? De quem? Que coisa, então, né? o que é que está nos sendo transferido por herança e que herdou? Olha que coisa. O que é que nós estamos recebendo de quem recebeu? Parece que alguém lutou ou foi mais importante do que nós, para que depois estivesse compartilhando isso, né? E o glorioso, meu pastor e meus amados, é que alguém sofreu, lutou, padeceu para conquistar uma herança que ele sabia que já ia de imediato transferir. Olha que coisa maravilhosa, né? Coisa, verdade. Por isso que o Senhor diz que Ele nos dá do que Ele recebeu. O que eu recebi, isso o Senhor tem nos dado. E Deus faz do seu Filho o quê? O herdeiro de todas as coisas. E o Filho agora, herdando tudo, transfere para nós tudo que herdou. Mas agora nós perguntamos, mas o que é que Ele herdou? Agora, pastor, é interessante, o senhor falou o filho agora herdou, né? Quando a gente fala em herdeiro, fala em herança, nós estamos falando de morte, né? Isto. Porque só pode herdar alguma coisa depois daquele que é o dono morrer. Isso. Que coisa interessante. Então, o pai constitui, essa palavra ele nomeia. Isso. Né? Então, quer dizer, o pai nomeou o filho como herdeiro. Só que para nós herdarmos o que o filho ganhou, o filho agora sendo dono, ele tem que morrer. Exatamente. Porque se ele não morrer, ninguém herda nada, né, pastor? Isso a gente perde, pastor, durante os dias, né? A nossa vida diária, a gente acaba se acostumando, esquecendo que tem alguém que pagou um preço muito alto. E um detalhe, meu pastor, este cenário que você está montando é um cenário que não nos dá a liberdade de precipitarmos atitudes nossas, fundamentando-nos de que muitas vezes queremos realizar algumas coisas na nossa vida dizendo que Deus tem ordenado. Então, veja uma coisa, eu só vou receber a herança. E ela é constituída de muitas coisas. Não é? A herança, você não pode dizer que quando um herdeiro recebe algo, ele não recebe só o dinheiro, ou ele recebe propriedade, ele herda tudo, no contexto, né, total daquele que o constituiu por herdeiro. Então, eu não posso, ou vou dar um exemplo agora de algo tremendo. Quando o filho mais novo, diz ao pai, dá-me a minha parte, o que ele está dizendo? Morra. Ele não estava preocupado com o pai. Aliás, quando ele pede, o desejo dele é que o pai morresse logo, porque ele tinha que receber. Então, quando eu não tenho uma visão da morte, da ressurreição e da ascensão do meu Senhor, que vai me fazer herdeiro, eu precipito.
E eu precipitando, eu estou novamente matando Que coisa, hein? o Filho de Deus, por isso que a palavra, aqui em Hebreus 6, nós vamos chegar lá, não é? Quando eu não entendo e eu começo novamente a pecar, não é? Não tendo essa visão da excelência, eu estou matando, crucificando novamente o Filho de Deus por causa das minhas precipitações. Por que estou dizendo isso? Pastor, qual é a primeira parte da herança que nós legamos? Aí, essa é a grande chave de tudo, né? É interessante como o Salmo fala assim, né? Volta a nos dar a alegria da salvação. Isso. Então, hoje, queridos, nós vivemos um tempo que não temos mais alegria, porque nós estamos desejando essa herança e esquecemos que essa herança da salvação em Cristo já foi derramada. Exatamente. Então coisa. já foi a primeira conquista, e a primeira conquista da herança que nós não estávamos nem conscientes para recebê-la. Que coisa, né? Não é? Então isso chama-se graça. Quer dizer, ninguém se esforçou para receber. Ninguém. E olha, filho, você que está aí nos ouvindo, entenda isso agora. Se nesse momento nós entendemos isso, e você deve estar passando por tantas dificuldades toda essa pandemia que estamos vivendo, talvez desemprego, falta financeira, falta da sua saúde. Olha que palavra reveladora, pastor. Reveladora. Deus olha para mim e para você e fala, olha, o meu filho vai batalhar porque te ama, para que você se torne um herdeiro da salvação. Ainda que você não o conheça. Mesmo que você não conheça. Não é? Porque a palavra diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus amou o mundo. Amou! Olha que loucura Veja, isso, né? o que falta para nós, pastor, é o reconhecimento desta maravilha que é o nosso Deus, o nosso Pai, desse presenteador, desse ser glorioso, não é? Que é o Todo-Poderoso, o único Deus que criou todas as coisas, que fez o universo, e nós vamos falar disso, né? Esse Deus que fez tudo isso, ele entrega o que ele tinha de mais precioso para morrer na cruz do Calvário, pensando nos herdeiros. Se ele olhasse para aquilo que o filho ia padecer, qual pai vai abrir mão do seu filho em favor de quem está morto no pecado? Para pensar, pastor. E esse verso que o senhor fala muito, e a gente começa agora olhando e entender, né? Lá em Isaías, que fala, ele viu o fruto do seu trabalho, né? Ele viu esses herdeiros todos aqui. Exatamente isso, né? Isaías 53, ali está o quê? O prefigurar, né, do sofrimento do Messias. E ali mostra que ele, né, entrega a sua vida, agrada ao Pai moê-lo, fazendo enfermar, morrer, não é? E ele, próprio filho, vê, depois de tudo isso, vê o trabalho que ele realizou e ele se sente satisfeito. Por quê? Porque ele conseguiu atingir aqueles que não tinham a mínima consciência do que era o quê? Salvação e muito menos a alegria dela, não é? E esse alguém agora é bafejado por uma atitude de um filho que voluntariamente sacrifica a sua vida aos 33 anos e meio, não é? E entrega voluntariamente em favor daqueles que não o conheciam, não o desejavam, porque Isaías 53 diz, né, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Verdade. Nada. Para nós ele era o quê? Homem de dores, não é? Homem que não tinha nenhuma expressão de beleza. Agora, não é que ele não tinha beleza, é que nós estávamos mortos, não tínhamos visão. Né? Mas agora Deus tem nos dado esse privilégio de, através dessa palavra, como diz o quê? O verso 1, que agora nos fala pelo Filho, que Apocalipse o chama de Palavra de Deus. Então nós estamos descortinando, para pensar um pouquinho, pastor, estamos descortinando a caminhada, não é, sacrificatória do Senhor e que nos deu, nos legou hoje a
salvação. Então hoje, quando eu abro esta palavra, eu tenho a liberdade de dizer ao diabo, você tem a liberdade, e todos nós temos de dizer, Satanás, tu não tens parte nem sorte mais na minha vida, porque agora eu sou conquista de um herdeiro, que também com ele me faz herdeiro, porque nós somos herdeiros com Cristo. Verdade. Co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, Cristo, o amor dele fez o quê? Não sozinho. Pai, eu não quero herdar tudo isso sozinho. Eu vou herdar com um povo. Que coisa, hein? Um novo povo. E eu vou dar a cada um aquilo que eu recebi. Então, querido, você que está nos ouvindo essa manhã, eu quero tocar num ponto importante, né, pastor? A gente conversou um pouquinho sobre isso essa semana. Nós temos muitas pessoas desanimadas. Temos. Muitas pessoas que estão sem perspectiva de vida. Verdade. E muitas pessoas decepcionadas com igreja, com líderes, com pai, com mãe, com o chefe, porque na expectativa que gostaria de algo, né? E essa palavra de manhã, nesse domingo, no dia 22, eu queria deixar claro a você que está nos assistindo, né? Essas decepções que a vida nos coloca muitas vezes, elas são necessárias. Olha que coisa dura, pastor. Para nós reconhecermos quem é o herdeiro. Quem é aquele que nunca nos decepciona. Verdade. Então, meu filho, minha filha, meu lindo, minha linda, Jesus ainda está olhando para você. E nós vamos ver isso, pastor. O senhor quer comentar alguma coisa? Dentro do que você está dizendo, para pensar um pouco, queridos, né? A pandemia. Essa pandemia, o que ela está causando? Um distanciamento, um afastamento da casa de Deus. E nesse afastamento, ainda que momentâneo, vamos dizer assim, ele tem gerado o quê? Um esfriamento. Verdade. Gerando um esfriamento, limita a minha visão. E eu quero ler, indo um pouquinho para frente na carta de Hebreus, porque você falou o que? O novo, o que nós estamos falando de um Descobrindo um novo caminho. Descobrindo um novo caminho. Então aqui em Hebreus 10, 19 e 20, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Perfeito. Pelo sangue de Jesus. Veja, a pandemia, esses momentos, nos distancia. E agora o escritor diz, tendo ousadia. Ousadia o que é? Coragem, valentia, é você vencer os obstáculos e dizer, eu vou. Não é? Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quer dizer, eu olho então para novamente o herdeiro indo para a cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para que através desse sangue eu entre no santuário. Agora, o que esse sangue me faz? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Que novo caminho é este? Quando ele vai para a cruz para derramar o sangue, ele diz o quê? Este é o meu corpo que é partido, rasgado. Então o sacerdote, quando estava no santuário, para ele entrar dentro do Santo dos Santos, ele tinha que transpor o véu. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. O véu que dividia o santuário do Santo dos Santos. Isto é, ainda não tinham tido a oportunidade de entrar diretamente na presença de Deus. Quando esse herdeiro vai para a cruz e ele diz, Pai, tudo está consumado, o pai olha, vê a obra que o filho realizou, completa, ele vive toda a lei é cumprida nele, porque o fim da lei é Cristo, ele traz sobre ele os nossos pecados, ele mata os nossos pecados sobre ele pega a cédula que nos era contrária, que é condenação, ele rasga a condenação, crava na cruz, que é para quando olharmos para a cruz, nós sabermos que ali nós somos libertos da condenação, e quando ele dá o brado, tudo está consumado, a palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E nós, que nunca teríamos a oportunidade de fazer o caminho do santuário para o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, ele agora nos abre esse caminho, nos institui nos gera como sacerdotes, para não quebrar a realidade da palavra, e nos mostra agora o caminho de novo à presença de Deus como herdeiros, não mais como devedores,
não mais como pecadores, não mais como instrumentos condenados à morte e à condenação eterna. Não, como vitoriosos. Então, não pode essa pandemia me distanciar do santuário, não é? Por causa do derramar do sangue de Jesus, que asfaltou, Que coisa. preparou, aplainou o caminho para entrar à presença do Senhor sem sermos fulminados pelos nossos pecados. Então, pastor, olha que coisa interessante, e você está nos ouvindo agora, né? Então, essa história de nós caminharmos de joelho pelos nossos pecados, né? Essa história de nós tentarmos fazer alguma coisa para o pecado ser aplacado, né? Ela não existe Essas mais. penitências, né? Que coisa, pastor. Acabou, pastor. Agora você entra caminhando de cabeça erguida, porque você é um herdeiro. Então quer dizer que quando Deus permite que Adão e Eva saiam do paraíso, né? Que coisa é isso, né? Ele fecha através dos anjos o caminho. O caminho. Né? E agora esse Deus maravilhoso encarnado no Filho, ele fala para os dois anos, abre espaço, Agora abra. porque eu vou entrar de novo. Que coisa, hein? E que coisa maravilhosa, né? O jardim foi fechado em Gênesis, né? Por causa do pecado do homem. E agora o jardim é aberto em Apocalipse, como está sendo lido aqui em Hebreus, né? Numa palavra profética. Perfeito. Né? Ele abre para que nós possamos entrar e ter direito novamente à árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não se esquecendo, querido, que isso é um ponto importante, esse escritor de Hebreus sabia muito bem o Antigo Testamento, né, pastor? E é por isso que você vai ver o livro todo ele fazendo essa alusão muito forte desse Antigo Testamento, e não se esquecendo que o sumo sacerdote, pastor, quando ele ia entrar no Santo dos Santos, ele precisava primeiro sacrificar por ele, pelos seus pecados e pela sua família, né? E o sumo sacerdote, ele tinha começo, né? Porque era toda aquela geração da tribo de Levi. Pastor, Jesus veio de Judá. Veio de Judá. Que coisa, né? E a palavra diz que concernente à tribo de Judá, nunca se falou de sacerdócio. Preste atenção, filho, porque todos nós somos gentios. Exatamente. Olha que coisa linda, lá no Antigo Testamento, já olhando para a igreja de Jesus. Já, aliás, não é, o que tem de palavras proféticas no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, concernente o gerar da igreja, não é? E a gente vê no verso 3 aqui algo que está escrito lá em Isaías 53. Pastor, leia novamente o 3 Vamos e eu ao vou verso ler o 3. 53. Perfeito. Então, o verso 3 de Hebreus, capítulo 1, acabamos de falar sobre herdeiro de tudo, né? Eu quero que você entenda que esse herdeiro era só um pedacinho, mas não teve jeito. Falamos bastante sobre isso. É importante que você saiba, como nós também. O qual, olha que coisa linda ainda, sendo Jesus, ele está dizendo, né? O resplendor da sua glória, da glória de Deus, ele está dizendo, e a expressa, essa palavra expressa é exata, a exata imagem. Preste atenção com essa palavra, pastor, porque o homem perde a imagem de Deus lá em Gênesis. Isso. Então, ele está falando lá de Gênesis, né? Quer dizer, o homem perdeu a imagem de Deus, mas Jesus, como segundo Adão, agora é a expressa imagem da sua pessoa. E aqui, pastor, que nós vamos falar daqui a pouco, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós já falamos agora, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, né? Falamos disso agora. Assentou-se, tetelestai, né? Isso. Assentou-se, encerrou, fez uma vez só, à destra da majestade nas alturas. Então veja, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, o livro de Isaías aqui, o profeta messiânico, no capítulo 53 e no verso 11 diz, então agora olha, dá a impressão que nós começamos por uma palavra profética em Hebreus e a concretização dela está em Isaías, quer dizer, 2.800 anos antes de nós, 800 anos antes de Jesus. E o profeta diz, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E no verso 10 diz, todavia, ao Senhor agradou
moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Olha o que nós lemos aqui, fez a purificação dos nossos pecados. Então, ele verá, verá a sua posteridade. Que posteridade que é essa? A igreja. Eu, você, nós. Ele verá a sua posteridade, prolongará os dias, não há pandemia que encerre a nossa caminhada. Que coisa, hein? Não é? Agora, mas teve servos de Deus que morreram. Queridos, Deus tem um plano na vida de cada um. Ninguém mais do que o Senhor não vê a hora de nos levar. Que coisa. Por isso que o salmista diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, por que ele não nos levou ainda e por que não te levou? Porque ainda tem um tempo de expectativa do Senhor na tua existência e na nossa existência nessa terra. Então, que coisa, veja que maravilha isso, né? Meu amado, você que está nos ouvindo, e eu quero deixar isso claro nesse momento, né? Tem muitas pessoas, e talvez você seja uma delas esta manhã, pastor, que acha que Deus não pode perdoar o pecado que fez. Talvez uma traição, talvez algo que para nós parece ser uma coisa muito suja. E quando eu olho para esse verso, eu quero dizer a você que o Senhor Jesus, o seu sacrifício de uma vez só, ele agora é o sumo sacerdote eterno. Ele agora fez o sacrifício para cobrir o teu pecado. Então, pastor, se você está nos assistindo e de repente você fez algo que você fala, ninguém vai me perdoar, o sacrifício do Senhor Jesus faz isso. Veja, aqui está a nossa vitória. Pois é. Aqui está a nossa vitória. A morte do Senhor já nos constituiu como herdeiros. Não é verdade? É verdade. E o Senhor jamais vai destituir o seu herdeiro, porque já é algo selado por Ele. Sendo selado por Ele, os tropeços, não é? Muitas vezes na nossa caminhada, e o livro de Jó diz que não há homem que não peque. E se alguém diz que não peca, já pecou. E se faz o quê? Mentiroso. Então, o problema é que o acusador das nossas vidas, né? O acusador das nossas almas, constantemente vive tentando trazer e fazer ressurgir na nossa mente os nossos erros e o nosso passado. Então, e quando isso acontecer, né, nós temos que dizer para o inimigo das nossas almas, o meu passado, eu já não me preocupa mais, porque já foi lançado no profundo do abismo. O que me preocupa, Satanás, é o teu futuro. Porque o teu futuro, o meu eu sei, que em função do passado, o meu futuro está assegurado pelo meu Senhor. Agora o teu futuro vai ser terrível. Então, ele tenta trazer à minha mente todos os erros, os pecados, como o pastor disse, as falhas. Queridos, o Senhor nos conquistou a vitória na cruz do Calvário e nós não devemos mais nada para o inimigo. Querido, nós estamos chegando ao final já da nossa transmissão. Passou tão rápido. Eu quero que você que está nos assistindo, semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre sustentando todas as coisas pelo seu poder, que seria a parte aqui principal, mas aprove ao Senhor caminhar dessa forma. Então você que está nos assistindo, já nós vamos orar por você. Eu quero que você entenda que descobrindo um novo caminho, a segunda parte é você precisa crer. Se você crer no que você está ouvindo, e você crer nesta palavra maravilhosa, e você crer em Jesus, a palavra também ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, pastor, se passaram. Eis que Deus faz tudo novo. É simples. Você está nos ouvindo, se você abaixar a sua cabeça onde você está, e você concordar com essa oração que o nosso pastor vai fazer, Deus pode dar uma guinada na tua vida nesse momento. Abrir para que Ele descubra o novo caminho. O novo caminho. É isso, meu pastor? É isso, querido, é isso. E nós temos que saber que, estando nesse caminho, ninguém vai nos tirar dele. Coisa boa. O senhor não quer orar, pastor, para Vamos abençoar orar essa vida? E quero te dizer uma coisa. Quando a palavra diz no 2 que Deus o constituiu herdeiro de tudo, eu queria te dizer que nós também somos heranças do Senhor. Olha só. Ele nos conquistou como herança. Deus nos entregou. Sabe o que Deus fez com você e conosco? Deus nos pegou e nos entregou ao Filho, dizendo, são os meus herdeiros,
e agora passam a ser co-herdeiros contigo. Filho, tu serás o primogênito entre muitos irmãos. Isso cura depressão, pastor. Cura depressão. Não há pandemia que me jogue para baixo, pastor. Que coisa isso, hein? Queridos, não há. Olha para Cristo. Se você souber a presença do Senhor nesse momento aqui conosco, e creio aí contigo, olha, a gente fica arrepiado de ver o que o Senhor Jesus fez por nós, o que Deus fez através de Cristo por nós, não é? E agora o Senhor Jesus traz a expressa imagem de Deus para nós. E aquilo que... E um detalhe, meu pastor, o diabo, por ter nos perdido, porque o Senhor nos comprou, não é verdade? O diabo tenta, de alguma forma, o quê? Adquirir aquilo que nós já temos. Porque Isaías e o próprio profeta Ezequiel diz que o inimigo tentou chegar às mais altas nuvens e disse o quê? Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis algo que nós já temos, a semelhança do Filho de Deus. Nós trazemos as marcas dessa compra, dessa conquista e desta herança que somos. Interessante que essa expressa imagem é dividida conosco. É dividida conosco. E hoje nós trazemos essa imagem. Que coisa. Nós é que trazemos. Quando o Senhor diz assim, quem vê o Filho vê o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Hoje, quem nos vê, vai ver a Cristo. Porque nós temos que trazer sobre nós as marcas de Cristo. Não é? Então, veja, somos heranças. Você é uma herança do Senhor. E toda herança, Deus cuida, Deus preserva e Deus não deixa ser roubada. É isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Amado Pai, querido Senhor, só uma coisa nós te pedimos nesta manhã, neste domingo. Receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Receba a nossa gratidão por tudo que tu fizeste por nós. Senhor, tu não contemplaste, tu virastes o teu rosto naquele momento de agonia do teu filho, porque tu estavas pensando em nós. Tu permitiste o sofrimento do teu filho, porque tu pensavas em nós. Senhor, tu permitiste a morte do teu filho, como o que tu tinhas de mais precioso, porque tu amavas a nós. E tu também levaste o teu filho à ressurreição, vencendo a morte, aniquilando os aguilhões da morte, porque tu nos adquirias como herança tua. Então, Pai, tributamos a ti a nossa gratidão. Muito obrigado pela grande vitória que temos. Senhor, não existe dificuldade, problemas, lutas, doenças, enfermidades, por isso o teu servo apóstolo Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a vida, nem a morte, nem a largura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada nos separará deste amor. Obrigado, Senhor, porque tu nos comprastes. Senhor, a nós que estamos aqui falando da tua palavra, a esses que estão nos ouvindo, Senhor, todos nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que abre um novo caminho, que pavimenta agora a estrada, que nos conduz agora ao seio do Pai, ao Santo dos Santos, a tua presença diária, constante, diuturna sobre as nossas vidas. Então, Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado porque o herdeiro que herdou tudo do Pai, agora nos transfere a herança para que possamos com Ele desfrutar dessas riquezas tão gloriosas. E o primeiro reflexo desta herança é a salvação, é o perdão, é a justificação, é a reconciliação com o nosso Deus e com o nosso Pai. Portanto, agora temos comunhão contigo em todos os momentos e sorvemos dessa comunhão o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por aquilo que tu nos tens ensinado da tua palavra e que os teus filhinhos possam compreender tudo quanto o teu Espírito tem falado. Aceite a nossa gratidão por essa bendita palavra, pelo bendito herdeiro que é Cristo Jesus e pelo teu grande amor, meu Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, tributamos-te a nossa gratidão. Amém, Pai. Amém. Amém, querido? Hoje é domingo, à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto presencial.
sob todas as perspectivas da Organização Mundial da Saúde, álcool gel, distanciamento, você é nosso convidado para estar conosco. Mas se você não aí puder estar, assista pelos nossos canais aí, pelo YouTube, vai também estar sendo transmitido. E se você gostou daquilo que você está assistindo, se tem sido relevante, peça a tua ajuda para que você nos ajude a estar dizimando, estar nos ajudando, ofertando, e no vídeo aqui está todos os canais que você pode nos ajudar. Se tem sido relevante, é porque Deus tem abençoado a tua vida e tem abençoado também a nossa, então é um momento importante que nós sejamos fiéis. Você está assistindo o canal da Igreja Evangélica de Pinheiros, aqui em São José dos Campos, a Escola Bíblica Dominical, né, pastor? Que Deus te abençoe. E semana que vem, não perca, sustentando todas as coisas pelo seu poder. Tchau.